O nome dele não é Matopiba, o nome dele é Mata Tudo. Porque mata a água, mata os peixes, mata o rio, nós somos cerrados, mata tudo, mata nós. Hoje aqui na região, principalmente aqui no extremo sul do Piauí, aqui em Bom Jesus e região, o maior conflito é por terra. Porque as pessoas chegam de fora, compram as terras, compram um pedaço de terra e vai aumentando esses hectares de terra e assim vai expulsando os camponeses daquelas áreas. Chega lá o desenvolvimento é expulsando as comunidades. Chega lá, pronto, vai uma grilagem em cartório, que aqui é muito famoso de acontecer isso. De repente chegou um dono, lá não sei de onde, e a comunidade sempre viveu ali. Gente, é a coisa mais absurda do mundo. As terracinhas estão virando ilhas nos mares de soja, de eucalipto, de cana, de milho. Para ali é derrubada, para lá é derrubada, para todo lado aqui, né? Estou aqui no meio. Pois não, aqui o cemitério aqui é onde é enterrado os corpos aqui das comunidades vizinhas, né? E para hoje existe o cemitério, a comunidade teve que cercar, senão eles passavam o correntão e destruía tudo, né? Foi uma ocupação feita com aval do poder público, mas foi na marra, com muita agressividade, muita violência contra os trabalhadores. E a resistência das famílias foi desde o início, então são mais de 40 anos de ocupação pelas empresas do agronegócio e durante todo esse tempo houve resistência. E o que tem de cerrado em pé, o que tem de nascentes preservadas foi por conta dessas resistências das comunidades. Se não tivesse resistência, já tinha sido destruído. Então o Estado brasileiro deveria ser o primeiro a preservar, né, o cerrado, a preservar os rios, preservar aquífero, é o primeiro a incentivar esse modelo predatório. As leis favorecem o agronegócio. O cerrado ele é olhado pelo agronegócio e pelo poder público como um grande espaço vazio. Nunca é olhado como um bioma que tem um potencial enorme, que tem uma importância enorme para nossas vidas. Para as comunidades, o primeiro impacto foi a grilagem, segundo o desmatamento e logo em seguida a falta d'água. É um efeito cascata. E as comunidades estavam fazendo a sua luta sozinha. E sozinho ninguém tem condição de fazer para enfrentar um monstro, uma besta fera como o Matopiba, por exemplo. E aí começa a se articular. Faz um enfrentamento lá no cotidiano, com um inimigo que está fora, que eles conseguem identificar, que vem na terra, que vem destruindo o seu modo de vida, mas faz uma luta interna também por essa colonização de dizer que o modo de vida dele é atrasado e que ele tem que se desenvolver. Então o futuro ele já está sendo tecido, né? Então ele já está, ele já existe, ele não vai ser. Eu imaginei um futuro de luta, porque tende a aumentar a luta, né? Porque a população está tendo consciência de que esse modelo não dá para conciliar com o modelo da agricultura familiar, não dá para conciliar com o modelo de que a gente quer uma sociedade justa, que todos possam ter o mesmo direito, porque é um modelo concentrador de riqueza, é um modelo explorador, explora a natureza, explora o homem, e é um modelo que não é sustentável. E a gente defende o modelo da vida, né? A gente é a favor do projeto da vida. Para nós grande riqueza é obra da natureza, ninguém vai dizer que não. O que da palha se faz casa pra morar, já é um meio de ajudar a nossa população. Ele não derruba as palmeiras, ele não derruba os palmeirais. Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural.